chover, mas tá chovendo, e aí? Não tem problema? Se apresentem primeiro, como é seu nome? Sofia, Braga. Isso, e você? E você? E o canal que eu vou postar vai ser o da Chuminho e da? Meu canal é Sofia Caixinho, se inscreve. E o seu é da? Se inscreve e deixa o? E o seu é? Oficial.